Mas que bacana que o senhor, enfim, está nas redes sociais, que eu sempre falei, né, Alemão? Falei, cadê? Tá faltando aqui, tá faltando você nas redes sociais. E agora é só buscar Chefe Alemão no Facebook, não é isso? Com certeza, só buscar no Facebook lá, né, Alemão Chefe, o contato, né, o DDD é 11, né? O telefone é 4641-3252. E hoje você, em homenagem ao programa de hoje, trouxe coisas bem mais light, né? Bem mais light. Me fala um pouquinho sobre isso. O que é isso aqui? Isso aqui é um aperitivo de frango com molho oriental e um ceviche de sempita, entendeu? Então, ó, frango com molho oriental, né? É. E o outro não entendi nada. Você viu como é que é? Um ceviche de sempita. O que é ceviche? Ceviche é um prato oriental, né? É um prato oriental. É feito de quê? É um peixe cru, né? Temperado com limão, azeite, cebolinha e cebola roxa. É porque eu não sou muito chegado à comida japonesa, mas eu acho que é gostoso. É muito gostoso. Né? Eu acho que deve ser gostoso, com certeza. Aqui eu tucho um tomate caprese também, que é um tomatinho cereja com a folhinha de manjericão e um queijo branco. É só um cardápio light, entendeu? Nossa, e tá com a cara boa. Qual a diferença desse aqui, de ser mais amarelinho aqui? É porque esse aqui é italiano e esse aqui é o japonês. Ah, um italiano do Japão. Você hoje está muito chique. Para dar mais uma decoração. Você sempre prato, né? Com certeza. Agora vem aqui que vamos falar um pouquinho aqui disso também, né? Tá com o microfone aí? Tá? Tá aqui? Ah, tá. Então vamos lá. Então você está fazendo esses sucos que são naturais, é isso? Na verdade são coquetéis naturais sem álcool, entendeu? Uhum. E aí, me diga uma coisa, esse nada leva álcool. Esse aqui são xaropes. São xaropes. E como é que eles são com açúcar? Por exemplo, quem não come açúcar, como é que você faz? Na verdade, a gente não usa xarope, a gente usa um suco integral. Ah, o suco integral, né? Tipo esse suco aqui. Tem as frutas que a gente pode usar também, que já tem o açúcar natural delas, e a gente faz um coquetel da hora. Isso aqui? Isso... É uma coqueteleira? Não, na verdade isso é para suporte de açúcar, e aqui tem água de bartender aqui dentro. Ah, entendi. Que você sempre faz essa misturinha, né? E tem algum drink que é mais pedido que você faz, desses naturais? Tem, na verdade... O que é mais consumido? Drink tropical com as frutas vermelhas é o mais pedido. É o mais pedido, né? Isso. E para entrar em contato contigo? A gente tem o nosso site, que é o ashcocktailbar.com. A gente tem nossa rede social também, que é com o mesmo nome, Acho Coquetel Bar no Facebook. Acho Coquetel Bar, como e tá no aqui, Instagram né? também, isso. E no Instagram também, né? Vocês ainda não estão com o Instagram não, né, meninos? Ainda não, Facebook. Né? Quanto o Face, né? Estamos só devagar, o Facebook, né? Mas o que importa é que você faz, tem muita qualidade. Chega lá, se Deus quiser, pode ter e esses drinks, vocês fazem em festas, vocês levam nos locais? A gente, acho que a equipe, a gente trabalha com eventos, com casamentos, debutantes, vários eventos. A gente vai até o cliente e a gente faz a festa. E qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Jussiel. Jussiel, você tem uma preferência pessoal por um drink? Eu, como profissional da área, não tenho que ter uma preferência. Não, mas estou perguntando aqui ao Jussiel, não estou perguntando ao profissional da área. Tudo bem. Então, é igual, a mesma coisa, você vai contratar um profissional da vida, você vai perguntar qual a sua preferência. Aí ele vai falar assim, não, o que importa é o que você quer. Fala, então o problema é seu, né? Vai, diga. Eu tenho uma preferência, qual é? É caipirinha, o drink mais brasileiro, né? Caipirinha natural? Caipirinha. Sem álcool? Eu gosto de caipirinha, não, com álcool. Ah, com álcool. Eu prefiro com álcool. Jussiel... Não me estraga. Eu estou perguntando aqui, você está falando dos drinks naturais, eu estou perguntando dos naturais. Com álcool. Tá, não, com álcool também, mas que você não trouxe, agora não tem jeito. Então vamos lá. Em homenagem aqui aos atletas. Agora, me diga uma coisa. Você, desses drinks naturais, qual é o sabor que você prefere? Kiwi. Kiwi? Kiwi, eu prefiro kiwi. Que eu ia falar que eu ia experimentar, mas como eu não gosto de kiwi, não, eu prefiro então, faz para mim um de abacaxi, e enquanto você vai fazendo, a gente vai conversar daqui a pouquinho também, né? Ok. E vocês já têm aqui, aparecendo já aqui embaixo, as indicações para vocês que querem conhecer um pouco mais de Arte Coquetel Bar, porque o Chefe Alemão vocês já conhecem, agora podem conhecer mais de perto através do Facebook, né? E tá bacana, viu? Obrigado mais uma vez, Alemão, por você ter caprichado tanto para nós. Tá bom, obrigado. Vem aqui comigo, gente, porque hoje eu tenho aqui ele que é um nutricionista famoso, que ele é um cara que fala para 1000 pessoas, para mais de 1000 pessoas, que já fez um grande sucesso vindo aqui mais uma vez. Gustavo Barquilha, obrigado por ter vindo. Dr. Diego Ida, que é um especialista em tratamento estético, entende de tudo e também malha bastante, né, doutor? Eu gosto de malhar. E uma coisa que vocês não sabem, que o doutor José Jacutes, né, que está sempre aqui com a gente, né,
falando sobre tudo, né, do jurídico nacional e internacional, até por ele ter escritórios espalhados aí por aí, né, e vive mais em Boca Raton do que aqui no Brasil. Mas o doutor José Jacuti já foi fisiculturista, não foi? Já foi malhador mesmo, né? Foi. Né? E depois você veio há muito tempo atrás. Vou pensar que você tem muita idade. Você fala uma coisa dessa, foi há muito tempo atrás. Tenho 52, comecei há uns 30 anos atrás. Não, 32 anos atrás. Você parou há quanto tempo? Parei faz muito tempo, acho que mais de 10, 15 anos eu parei. 10, 15 anos, mas você pensa em voltar? Eu vou e volto, mas não treinar. Com aquela dedicação que você treinar tinha, que estourava a veia do olho. Nossa, estourava a veia do olho? A gente vai falar sobre isso, eu não sabia que treinar podia estourar a veia do olho. Mas eu sou do tempo que não era aparelho, vocês treinam só com barra fazia assim. Mas isso era outra, né? Eu hoje peso 78 quilos, pesava 90 e poucos quilos. Mas isso faz muitos anos. Entendi. E o Dionis, né, que vocês já conhecem também, o Dionis, que é Mr. Meio Ambiente, que o Dionis, eu sempre brinco com ele, toda vez que eu entrevisto, que eu converso com ele, embora seja meu amigo, que eu falo assim, Dionis, pode falar que você não usa bomba, Dionis. Que ele fala assim, não, eu só uso claro, ele fica por conta da vida comigo, porque quando acaba os programas, eu falo, por que você me fala uma coisa daquela e me expõe, porque eu não uso, é só claro de ovo. Eu falei, gente, mas então você toma 300 por dia, porque era magrinho, da noite pro dia ficou assim, mas eu quero saber se isso realmente pode ser dessa forma, né? Porque aí eu tenho os meus convidados que vão estar falando sobre isso, como o Éric Lacerda, que está já se preparando já para o próximo campeonato, né? Que tem uma história bacana, né? Uma história bacana de vida que eu quero conhecer um pouco mais. Tenho também o preparador físico Marcelo Polfo, que, Marcelo, você já se dedica há muito tempo a ser um preparador? Aproximadamente 10 anos, mais ou menos. 10 anos já como preparador, né? Eu sou diretor de preparação, né, do Éric. Sim. Sou eu que escolho todos os profissionais, né, que ele vai passar durante a preparação, que é muito importante, ter um médico, um nutricionista, né, um educador físico, um fisioterapeuta, um massagista. Você trabalha sempre acompanhado assim de uma equipe, né? Isso, a equipe toda. Então eu sou o diretor de preparação, eu que cuido dessa parte para ele. Tudo que acontece com ele tem que passar por mim. Então, eu tenho eu tenho minha preparadora também, né? Que ela, tudo que acontece com o Éric. Com o Polfo tem que passar por mim, porque eu sou a presidente do Dunia. Então, na realidade, vamos falar com quem manda. Exatamente, né? Porque ela é casada. Tem que passar por ele, mas desde que você autoriza. Exatamente. Passa por cima dela, né? Às vezes, O Éric, ele tá ferrado comigo, porque ele é minha propriedade 2 vezes. Primeiro, união estável. Tenho 50% dele. E segundo, que ele é o meu atleta, eu sou presidente do Dunia. Os outros 50% dele também é meu. Aí, tá vendo? E Éric, me fala uma coisa. A Tamires, ela é chata em casa com você, como ela é com os amigos na academia, que ela toda hora chega e fala, tá errado. Não é assim, você não tá sentado direito. Pra quem não sabe, ele treina comigo. Todos os dias ele tá lá treinando o wave. Essa postura. Mas, Éric, ela te policia? Policia, mas é bom, né? É bom pra gente evoluir tudo. Ela sempre. Você, dá o Tamires, palpite era dela. gordinha, né? Eu cheguei a pesar 94 quilos. 94 quilos? Eu tenho foto dela aí? Tenho? Ah, que pena que a gente não tem. meu Mas pelas Instagram- suas redes no sociais, meu Instagram né? tem. No Instagram tem também, Tem um né? processo. Eu fui muito magra e depois eu fui muito gorda. E aí você conheceu o Éric? É, mais ou menos. Eu morei 10 anos no Japão. E aí, no Japão, uma mulher mais ou menos da minha estatura, de 1,67m, 68, no máximo até 50 quilos é considerado uma pessoa normal. Acima disso é considerado gorda para o padrão, então todo mundo é condicionado a ser muito anoréxico lá. Menos E eu- lutador de sumô, né? come no balde, né? Ele come por Almoço e todas janta as no outras balde, na pessoas. bacia, né? Sim. Então, eu fui para o Japão em 2006 e fiquei lá até mais ou menos uns 2 anos atrás, quando eu retornei. Então, no começo, eu entrei na anorexia total. Eu cheguei a 47 quilos e, assim, eu me achava linda, mas hoje eu me vejo muito feia, aquela pessoa extremamente magrinha, desnutrida. Eu não comia. Eu trabalhava cerca de 16 horas por dia, 6 vezes por semana. Às vezes eu até emendava o 7º dia e eu não comia, porque as pessoas não comiam. Aqui não tem aquelas folhinhas de nori? Eu me alimentava de nori o dia inteiro. Meu Deus. Passava o dia inteiro comendo nori. Em 2010 eu tive um acidente e eu fiquei 3 meses em coma, 6 meses sem andar. De carro? De moto. E 1 ano e meio em tratamento. Então eu acordei gorda.
Eu dormi com 47 quilos e acordei com quase 70. E como eu não conseguia me mover, eu acabei aumentando o peso, até um ponto que eu relaxei e não quis mais cuidar. Aí em seguida eu tive câncer. Aí eu me curei disso e aí eu tive um processo no qual eu queria mudar o meu corpo, mudar a minha vida. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia atravessar 9 países em 100 dias de bicicleta. Até conhecer o Eric. O Eric chega nessa fase. Uhum. Então eu desenvolvi todo um projeto para garantir a minha própria sobrevivência, porque você vai ficar 100 dias no alento, atravessando 9 países que é completamente desconhecido. Nós começaríamos no Nepal e terminaríamos na Tailândia. A princípio eu ia sozinha. Aí eu retornei para o Brasil e algumas pessoas começaram a me seguir e isso virou um mega projeto. Como meus pais têm um sítio em Cesareolândia e eu vejo que lá tem muito potencial para o esporte, eu comecei a desenvolver uma ideia para arrecadar fundos para a construção de um centro internacional de desenvolvimento sociocultural. Foi aí que nasceu o Dunia. Então eu abri o Dunia lá e comecei a desenvolver um projeto em cima da minha ideia de ir para a Ásia para poder transformar em royalties, não, muito obrigado. Depois você põe um pratinho. Os direitos de imagem de tudo que nós fizéssemos na Ásia em royalties para poder construir esse espaço. Enfim, fiquei 2 anos subindo e descendo montanha. Fui patrocinado, inclusive, por uma academia chamada Inove Fitness, em Cesareolândia. Nem era atleta, eu era gordinha. Eles eram mais loucos que eu, porque eles me patrocinaram quando ninguém viu um atleta ali em mim. Então, eu peguei 12 pessoas extremamente sedentárias, voluntárias. Inclusive, na internet tem um vídeo de um cara chamado Ahmed Sarhan. Quem é esse cara? Ele é um egípcio que viu nosso projeto no Facebook. Ele foi nas pirâmides do Egito e fez um vídeo pedindo para entrar no projeto. Acho que esse foi o maior trunfo que nós tivemos. Eu acabei vendo, quando você me falou isso lá na academia, eu acabei buscando. Muito interessante, muito legal. Então, eu fiquei surpreendida. Falei, sua vida mudou a partir disso, né? Então, eu comecei a emagrecer. Então, eu fiquei nesse processo. Quando eu cheguei em Cesareolândia, eu estava com 84 quilos. Estava 10 quilos abaixo de quando eu voltei do Japão. Até eu conhecer o Eric, eu não baixava dos 70. Eu conheci o Eric através do Pofo, que o Pofo já é meu amigo a longa E você já instruía ela de alguma forma, né, Pofo? Sim, quando eu... Parceiro de treino. Fala mais com o microfone aqui. Quando eu tive a ideia de abrir o Dunia para poder criar uma infraestrutura em relação ao Projeto Ásia, eu pedi a ajuda do Pofo. Porque ele conhece bastante sobre preparação, tinha bastante acesso, mais acesso do que eu, porque eu estava 10 anos fora do Brasil quase. E aí conheci o Eric e foi amor à primeira fibra. Gostou, doutor Gustavo? Amor à primeira fibra? E você tem uma história muito interessante, né? Porque você também estava já se preparando para um campeonato, quando numa academia, pode falar o nome da academia nesse caso? Porque aconteceu um processo, né? Pode, né? Pode. Você é meu advogado, qualquer coisa você me garante. Então é o seguinte, aconteceu na Gaviões da Fiel que o ventilador... Gaviões. Gaviões da Fiel. Não, pois é, na Gaviões. Aí, aquele que já foi preconceituoso, já botou o nome todo. Tenho nada contra, eu sou tricolor carioca, não tenho time paulista. Eu sou corintiano. Pois é, e aí ele não vai me defender. Mas então, o ventilador, ele praticamente tirou um tampão da tua cabeça, né? Isso, foi na preparação passada, faltando... acho que umas 4 semanas no caso. Meu Jesus. Aí eu fui pegar um halteres, aí ali no calor do treino, tudo, não vi, tinha um ventilador baixo, e na hora que eu fui subir, minha cabeça passou no meio do vão da proteção. Meu Deus. E cortou, tomei 20 pontos na cabeça, no caso, né? Aí tomei pontos, teve procedimento, o médico falou pra mim ficar de repouso, mas como eu sou atleta, aquele negócio, me preparei até agora, não vou perder a preparação. Olha, tá mostrando já os pontos que você levou na cabeça. Isso, aí no caso, 2 semanas depois eu já estava voltando a treinar e graças a Deus consegui participar da competição. Porque é um investimento muito alto a preparação do Eric. Ele gasta entre 8 e 10 mil reais por mês. Por que, Pofo, que você gasta isso tudo? Comida, suplemento alimentar, medicação... Tudo isso dá uns 10 mil reais. Mas a comida, ela é em maior quantidade? Na fase pré-competição, sim, quase sem comida, né? O atleta come muito pouco. E no nosso caso, de construção, a gente opta tá fora de temporada, ele come muito. Come umas 7, 8 mil calorias por dia.
E no nosso Durante caso, a um gente ano. opta pelos orgânicos. Eu sempre pego diretamente com alguns Come distribuidores. Come arroz, come batata, batata doce, frango, peixe, carne, ovos, verduras, come tudo. Sim. Só o modo de ser feito que é diferente. Tudo sem óleo. sem Pofo, açúcar. você que é um preparador, fala a verdade para mim. Senão na academia eu faço você falar a verdade fora das câmeras. O álcool, ele atrapalha no final de semana? Com certeza. A nível competitivo, com certeza. Competitivo. Competitivo. Mas, por exemplo, para você trabalhar bem o corpo, cuidar, você tomar um drink, isso atrapalha? Não vai atrapalhar. Você bebe? Socialmente, não. Eu não bebo por opção. Por Mas não querer socialmente, mesmo, né? uma vez por semana, se você manter a dieta a semana inteira, tudo, o treino... Uma Com vez certeza por não vai semana não acontecer tem nada. problema. Uma vez por semana é muito chato, Pofo, mas assim... Gustavo, me fala uma coisa. Por que o álcool atrapalha? Bom, você tem produção hormonal, por exemplo, testosterona, você tem algumas coisas que... Isso vai depender de quantidade, é o que ele está falando. Muitas vezes você deixa uma margem. Então, você pode apertar a dieta mais num ponto, você pode liberar um dia. Até mesmo, se você tem atletas que não se importam em fazer uma dieta mais rígida, outros se importam, outros querem sair um dia ou outro. Então, tem esse primeiro ponto. Você acaba dando uma margem para ele conseguir um dia, por exemplo, ter uma vida social um dia. Depende muito Conseguir do sair. objetivo. Depende da genética pessoa, também. Exatamente, é. Também Vai do ter ser humano, segmento. se Mas o cara uma tá coisa que cada um, atrapalha O muito, cara tá né? quase pronto sempre. Ele bebe, ele come errado e compete. Existe, mas foge à regra. A grande pergunta é, para que eu tomo um copo? Para que eu tomo uma garrafa? Então, é algum caso especial, um casamento, alguma coisa do tipo? Você deixa uma margem assim. Outro ponto que pode atrapalhar é o excesso, e aí é treino. Você perde um dia de treino, com certeza bom. Então, você tem uma parte hormonal, uma parte mais fisiológica e também tem a parte de treino. Um atleta treina até o seu limite. Quando você ingere uma quantidade grande de álcool, bom, todo mundo, né? O outro dia você não apaga Dizem que a tão, cerveja é pior que o destilado porque contém mais gordura. Isso é verdade ou é um folclore? Não, a cerveja é bastante calórica, né? Na verdade. A cerveja tem uma quantidade de calorias muito grandes. Mas na minha concepção, os dois são ruins. Os dois são ruins. Depende do objetivo. É um atleta. Estamos falando para um atleta. E assim, no caso, quais os suplementos que para perder peso e hipertrofia seriam os mais interessantes? A teu ver, vocês podem discordar, nós estamos fazendo aqui um debate, estamos argumentando, mas assim, qual a pessoa que não pode usar, por exemplo? Existem pessoas que não podem usar alguns suplementos? Eu acho que a base da suplementação é parecida para os meus lutadores de MMA, para ele, para vários outros tipos de esporte. A base. Por exemplo, carboidrato, proteína, uma fonte de gordura boa. A gente opta por uma proteína de maior, com mais aminoácidos essenciais, que são mais importantes, uma proteína de maior qualidade. Absorção mais rápida. Absorção mais Pós-treino, rápida. você precisa de uma Então, proteína assim, que absorve rápido. Mas, por exemplo, isso pode ser para um lutador, isso pode ser para um fisiculturista. Eu posso ir para um outro tipo de esporte que eu posso utilizar a proteína em si, não. Mas eu entro com um carboidrato, por exemplo, uma fonte de gordura. Então, acho que tem algumas coisas básicas. A gente tem, principalmente hoje no Brasil, o mais utilizado são as proteínas, em especial o whey protein, que é uma proteína de rápida absorção e alto valor biológico. O whey é um dos mais usados hoje. Creatina é um suplemento muito bom para aumento de E foi força. proibido durante um tempo. E eu queria saber, doutor Diego, por que remédios pela Anvisa são proibidos e depois, de uma hora para outra, se descobre que eles não faziam Então, mal? são liberados nos Estados Unidos. Que o país tem uma lei muito dura, Estados Unidos. Quer dizer, as pesquisas lá são muito melhores do que aqui. Como que lá está na prateleira e aqui não está? Doutor Diego, diga. Isso é coisa que envolve Anvisa, CRM, por quê? Acontece muito isso daí de liberar o medicamento e depois de algum tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não liberarem. Estudos acontecem, estudos científicos podem acontecer, como, por exemplo, em suplementação do exterior, das marcas vindas de fora, foi feito o trabalho científico e foi comprovado que tinha uma pequena quantidade a mais do que não estava descrito no rótulo. Por exemplo, de testosterona. Por isso que muitos atletas gostam da suplementação de fora. Porque é um pouco mais forte. Mas tem muitos suplementos que são liberados lá nos Estados Unidos, como, por exemplo, estimulante de testosterona. Pré-hormonal, doutor. Pré-hormonal, Sim. que aqui no Brasil não é liberado. E daí são leis diferentes.
Acho que a lei... E no caso de um campeonato, como é que isso acontece? Porque se tem uma lei lá diferente de lá e cá, e o campeonato é internacional, e aí? Não tem antidoping. Fisiculturismo aqui não tem antidoping. Ah, não tem? Alguns campeonatos... Tem algum país que tem? Tem algum ou outro que vai ter, algum campeonato ou outro vai ter, mas a maioria não tem. Se tivesse doping, não teria fisiculturismo. Entendi. Seria impossível. Seria impossível, né? E é verdade que alguns ciclos ligados a isso fazem com que as pessoas possam se alimentar normalmente de doce, por exemplo, e porque não afeta tanto porque está fazendo um determinado ciclo de suplementos, e enfim. O suplemento, ele na verdade, como a palavra diz, é um suplemento. Se você pegar até 1986, 87, não existia suplementação. E os atletas, você pega vídeos, fotos com físico impecável. Então, como que eles chegaram até ali? A base de tudo, que o nutricionista, nosso amigo aqui, pode falar, que é a alimentação. Na verdade, o suplemento ele é exatamente um complemento. O que faltou na sua dieta, óbvio, a gente tem, por exemplo, alguns tipos de estimulantes. Aí tudo bem, eu vou utilizar uma cafeína para disposição. Aí mas quando a gente pensa nos suplementos de base, geralmente você suplementa por carência por deficiência de algum nutriente. Por exemplo, eu não consigo ingerir tudo que eu preciso de proteína durante o meu dia. Eu suplemento para eu ter essa quantidade, que existe uma conta a se fazer, uma quantidade. É isso, não tem muito segredo, na verdade. Mas assim, por exemplo, você citou o whey, né? E eu vou falar alguma coisa aqui que o povo vai socar aqui, mas assim, eu digo a vocês que o whey, para mim, entendeu? Eu faço uso, não sempre, não constantemente, porque ele me incha muito. Lá em casa a gente gosta tanto de whey que até o nosso cachorro... Eu sei, o cachorro é whey, que te dá muito trabalho, por sinal, te dá um trabalhão, por isso que o nome dele é whey. Mas assim, eu pergunto, Gustavo, o que isso acontece com relação ao meu organismo? Eu percebo que eu tenho certo crescimento no período que eu uso e tal, mas ao mesmo tempo que eu acho que ele me deixa inchado, estômago. Por que isso? A gente tem tipos diferentes de whey, começa por aí. Você tem o isolado, o hidrolisado, o concentrado, pode ser um problema de absorção sua, uma coisa normal, precisa fazer os testes. Né? Então, por exemplo, você pode ter um whey com 2 gramas de carboidrato, o outro pode ter 15. Você tem sódio, você tem um whey que pode ter mais sódio ou menos sódio. Você tem também a quantidade que você consegue absorver de proteína por refeição. É maior num atleta, menor numa pessoa mais sedentária, uma pessoa mais comum. O gasto calórico dele. O gasto calórico, você vai ter uma série de coisas. O basal, quanto você gasta para fazer as suas atividades. Exatamente. Pode falar alto, que senão você... Tá vendo se a sua dieta também... Que acompanha. Acompanhando. Isso tem a ver também, a questão da dieta? Às vezes você está até com excesso. Você já tem a quantidade de proteína pela comida e você está tomando mais proteína ainda. Porque, na verdade, o excesso não faz bem. Tem que ser a conta exata. Para você achar a conta exata é difícil. Exatamente. O importante é ver suplementação, complemento alimentar. Não que necessariamente é bom para mim, é bom para você. Para mim é bom uma tal proteína, para você é outra. Para você a proteína não faz tão bem. É melhor você procurar um outro tipo de proteína, de uma outra forma de ingerir essa proteína. Doutor José Jacuzzi, quando você malhava tu começar a rir, quando você malhava direto mesmo e você tinha o corpo como uma parte do seu culto do dia a dia, você usou ciclos de anabolizantes ou coisas do tipo? Usei. Usou. E se arrepende? Na minha época só tinha Deca, né? Nem lembro de outra coisa, Deca do Durabolin. Eu fiz algum uso, muito pouco, mas fiz uso em escala crescente, decrescente. É bom ser um grande advogado criminalista, né, Jones, que pode falar a verdade. Jones, você nunca usou mesmo? Eu tenho que fazer essa pergunta, porque ele mata, mas você nunca usou nada mesmo? Então, eu nunca usei. Eu treino há mais de 10 anos. Na verdade, eu busquei... Antes de ser mister, né? Antes de ser mister, eu era muito magro. Então, eu queria ganhar uma massa e tal. Mas eu sempre comi bem, né? Eu sempre tive uma boa alimentação. Eu sempre fui muito medroso. Tipo, porque a gente ouve várias histórias, assim, a minha família sempre me orientou também em relação aos hormônios, né? Então, assim, toma cuidado, porque pode te fazer mal. Porque é uma coisa antiga, né? Então, é uma coisa que se fala hoje, mas é uma coisa que já acontece, tipo, antes de eu nascer, eu acho que já rolava essa questão do anabolizante. Então, eu sempre
tive muito cuidado. E até porque, como eu sou mister, eu não posso ter o corpo muito grande para poder fazer fotos, sair em revista, eu tenho que ter o corpo mais sequinho. Então, sempre é uma alimentação natural, mais orgânica. Né? Eu treino há 10 anos, eu vou todos os dias para academia, eu treino pesado. Às vezes eu sinto falta de energia, porque a gente sabe que se a gente não tem uma boa suplementação, você não tem aquela energia, aquela disposição, né? E você continua fazendo aquela dieta das claras de ovos à noite? Então, eu estou entrando agora numa dieta assim, um pouco mais Eu rigorosa. vou te contar por que ele está rindo daqui a pouco, mas vai falar. Porque você sempre Não, sabe por que eu acho esse negócio de clara de ovo em excesso, pô? Eu fico pensando assim... Eu uma vez falei pra ele, ô Jones, mas quando você namora, você tem alguém, à noite não dá problema isso? Você comer tanta clara de ovo, pô. Isso não causa certos problemas, digamos, de... Gasosos. Gasosos, isso. Acostuma, né? Eu acho que acostuma também. Diga. De indivíduo para indivíduo, né? De repente eu posso ter, você não. Depende da quantidade. Uma pergunta, por exemplo, atrapalha, doutor, é verdade que atrapalha, você tá lá malhando e você, dizem que, tem aquela frase, né, famosa, né, que a dor é que traz o músculo, né? Então, sem dor não tem corpo bacana, né? No pain, no rain. Então, me diga uma coisa. E aí falam assim, mas não pode tomar analgésico, porque o analgésico acaba com o trabalho todo. Isso é verdade? Duas coisas. Primeiro, nós estamos começando a falar de anabolizante. Foi comentado que sem anabolizante não tem como participar de um campeonato de fisiculturismo. Tomar muito cuidado com os anabolizantes, com quem você está tomando, sempre com acompanhamento médico. Isso pode até matar. Tá? Sim. Então é uma área que muitas pessoas gostam, usam, mas tem que tomar com cuidado. É o fígado. Agora Eu comentei que eu perdi um amigo meu. Isso foi feito para deficiência, né? Sim. Você não está produzindo, aí sim você precisa. Peraí, eu já vou pro break. Eu preciso só perguntar isso aqui. Só isso aqui eu já... Me diga. Como é? Não, você falou duas coisas. Você falou do anabolizante. É que eu estava tão precisando Não, falar você isso. precisava falar isso, eu compreendo e Ponto tal. de vista. Mas e aí eu perguntei sobre, a pessoa toma um analgésico e aí o treino não valeu nada porque você foi lá, sentiu dor, cresceu e aí você toma um analgésico em casa para... O Gustavo quer responder também, você não vai responder agora não porque a gente vai pro break, então já que você enrolou e eu preciso ir pro break comercial, senão a TV não fatura. E aí, na volta, a gente vai saber disso e eu vou contar o porquê que o Jones riu quando eu pergunto a ele sobre a clara de ovo. Nós dois somos muito fitness, porque de madrugada a gente está treinando. É verdade, não, eu e ela, depois Nós de não meia-noite estamos lá, comendo. depois de 11h30 da noite, né, não tem jeito. Que até o Fábio perguntou assim, mas o Eric, eu falei, não, o Eric é mais saudável. Eu, na verdade, acabo encontrando com ela no último horário da academia, que é o que dá. Então, e o Eric vai voltar se apresentando, porque a gente quer entender um pouquinho dessa coisa das poses. Dizem que se perde até campeonato por causa... daquelas poses, uma coisa meio Carmen Miranda. Mas não é porque o Eric é macho, e a maioria deles é com certeza. Mas eu quero saber o porquê disso. E o Johnny citou, povo, sobre... guardem essas perguntas que eu estou fazendo, viu? Porque depois eu não vou lembrar. Para você, ele falou sobre o corpo, que ele, como mister, tem que manter um pouco mais seco, mas existem diferentes categorias, né? Dentro do fisiculturismo, e eu quero que você me explane sobre isso daqui a pouquinho. Nós já voltamos, enquanto vamos experimentar esses sucos maravilhosos aqui, vamos brindar, a gente já volta.